E agora, a opinião, análise do nosso time com José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel, Cristina Grêmio e Augusto Nunes. Começo com você, Zé. O que destaca da live de hoje? Pois é, olha, Vitor, o presidente fez pronunciamento importante e desabafos aqui que devem ser levados em consideração, sim. Dessa vez ele não esteve acompanhado de ministro, isso tornou ali a fala dele muito mais objetiva e centrada. Sobre o MST, o presidente tem toda a razão. Esse pessoal, ele tem que ser contido. E a insinuação que ele fez, isso vai repercutir bem, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele ampliou o direito de defesa nas propriedades rurais. Antes, quem conseguia, que era muito mais difícil, né, a possibilidade de ter uma arma em casa, só podia usar dentro de casa. Mas acontece o seguinte, uma fazenda é muito grande e é preciso andar pela fazenda. Então, esta possibilidade de portar, isso não é uma posse de armas, mas na sua residência, ampliou-se para toda a fazenda. E assim, aí que está a polêmica, né? O presidente espera que o MST não continue nesta tragédia rural de ficar invadindo fazendas produtivas, de ficar invadindo, desocupando, ocupação nada, isso é invasão mesmo. Esse protesto aqui em Brasília, esta aberração, esse atentado aí, nem é ocupação. Isto é o prazer de destruir. O prazer de destruir. E o presidente Jair Bolsonaro tem razão em reagir com relação a isso. Sobre os atos que estavam marcados contra o presidente, caíram de podres, que não há como articular, não tem nenhuma articulação, não tem princípios, não tem bandeira. Deixa eu te falar uma coisa, para se disputar política, para disputar o voto, que é uma coisa preciosa, é preciso ter bandeiras, ou seja, defesas. Dizer que é contra algo ou alguém não ganha política, não. Isso é coisa de rancorosos e uma coisa de nervosos, não é assim que se faz exatamente a política, né? Então, por isso, o presidente comentando aí esse cancelamento do ato, né? Sobre as manchetes, o presidente faz muito bem mostrar que ele concorda, que ele não concorda das manchetes dos jornais e mostrar a sua versão. Veja bem, não existe fotografia, não existe imagem, não existe nada que mostra que o presidente foi até o estádio. Ele não foi. Ele é apenas ele que disse, não foi nenhuma fonte que contou, ele que disse, e ficou à vontade. Pensou em ir, desistiu, porque lá iriam cobrar o tal passaporte sanitário. E ele é contra. Fosse outro presidente do Brasil, nós estaríamos aí sendo interceptados na rua. E aí, vacinou? Não vacinou, não? Agulha no braço dele. Seria mais ou menos assim, não fosse o presidente Jair Bolsonaro. Ele vai seguir aí, vai deixar seguir, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados e os municípios é que tem o comando desta coisa, chamada passaporte de vacina. Eu defendo a vacina, mas acho um absurdo a obrigatoriedade de se vacinar. Mais ou menos nos moldes, como falou ontem aqui o presidente do Conselho Federal de Medicina. É a mesma linha. Você deve se vacinar. Eu me vacinei. Agora, eu não posso obrigar a ninguém que se vacine. Da mesma forma, o presidente do Conselho Federal de Medicina alertou que quem teve Covid tem, sim, mais anticorpos do que quem vacina. E isso é óbvio. Se uma vacina tem um vírus modificado, um vírus atenuado ou um vírus inativo, e você pegou a Covid, significa que você teve o vírus ativo. Você desenvolveu um anticorpo, sim. Isso não é nenhum segredo, nenhum pecado falar. Mas, enfim, eu defendo a vacina, mas acho que obrigar os outros a defender a vacina ou tomar a vacina, eu já acho demais. Sobre a Argentina, o presidente tem toda a razão, já comentei isso aqui. As decisões que tomamos na política, no voto, elas refletem na sua própria vida. A política faz a casa que você mora. A gente vê na Argentina, por exemplo, essa história de congelar. Isso é bom no primeiro momento, depois começa a faltar produto no mercado e vendem no mercado negro, cobram ágio.
Isso não dá certo. A Argentina já proibiu a exportação de carne, um produto de exportação forte da Argentina, né? E aí o que acontece? Descapitaliza o criador, ele vende as matrizes e desorienta todo o mercado. Daqui a pouco falta carne no mercado interno também, não é só para exportação. E, por fim, sobre o veto do presidente ao projeto aprovado na Câmara e no Senado, a história da distribuição de absorventes. Olha, eu acho muito louvável que grupos façam isso e acho muito mais louvável que prefeitos também façam isso. Não é um projeto caro, não é preciso ser uma lei federal. Isso tem que ser feito através dos prefeitos. E os aliados dessas pessoas que estão fazendo essas manifestações, eles não estão distribuindo os absorventes, que eu acho muito justo, eu acho muito legal. O que eu não gosto é da história de se aprovar uma lei nacional e ser indicativo de gasto. É isso, Vitor. E você, Ana, o que destaca dessa transmissão de hoje, Ana? Bom, Vitor, o presidente falou algumas coisas bem interessantes que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né? Primeiro, o Zé já comentou, então não vou me estender muito, que é sobre a posse estendida aí de armas para os fazendeiros, aí agora dentro do perímetro rural. E isso é muito importante. Nós comentávamos aqui no início do programa, né? A Cris até fez a busca que eu sempre recomendo aos nossos ouvintes, espectadores, nas ferramentas aí de busca, colocar MST, animais. Eles não invadem a casa, né, do proprietário, eles invadem as fazendas e às vezes os animais, o gado, está muito longe ali da sede, né? Então, é importante essa extensão da posse para os produtores rurais dentro do perímetro rural. Sobre os absorventes, mais uma vez nós comentamos, né? É louvável, como o Zé colocou, a intenção, porém não existe nada de graça, né? Milton Friedman já falava, não há almoço gratuito. Quando as pessoas falam viva o SUS, que é de graça, o SUS não é de graça. Nós pagamos pelo SUS, nossos impostos pagam pelo SUS, e os absorventes, eles também, ou qualquer outra coisa, eles precisam ter uma origem, né? O dinheiro precisa ter uma origem, é preciso saber de onde será tirado o dinheiro. E já que falaram em absorventes, por que não falam, então, do saneamento básico? Essas pessoas que empurraram a obrigação do presidente não vetar essa intenção, essa medida dos absorventes, por que essas pessoas votaram contra a MP do saneamento básico? Saneamento básico não é medida básica, mas absorvente é. Então, isso mostra aí, o veto do presidente acabou escancarando a hipocrisia dessas pessoas que gritam histericamente, a oposição histérica que a gente fala aqui, de criticar o governo apenas por criticar. O passaporte da vacina, obviamente, né? Aqui somos todos a favor da vacina, a favor do tratamento e, muito além disso, a favor da autonomia médica, como o doutor Mauro Ribeiro muito bem colocou ontem aqui. A favor da autonomia médica. Se o médico disse você não pode se vacinar por alguma condição médica, é preciso ser respeitado. Se a pessoa já está testada positivo para a Covid e o médico quer receitar algum protocolo que ele ache que funcione, é preciso defender essa autonomia também. Eu já tinha comentado sobre um amigo meu aqui na Califórnia, Vitor, que vacinou 2 doses da vacina, pegou a Covid, agora, graças a Deus, já está bem, mas ele disse, né? Ele disse, eu estou com Covid, mas eu tenho o passaporte da vacina, eu posso viajar, eu posso entrar em ginásios, em estabelecimentos, em restaurantes e academias. Obviamente, ele não fez. Essa semana, mais 2 amigas também, devidamente vacinadas, contraíram a Covid, estão em quarentena, mas disseram a mesma coisa. Nós temos o passaporte da vacina, estamos positivo para a Covid e podemos entrar em qualquer lugar, ou seja, o passaporte da vacina não freia o contágio. E gostei muito que o presidente também tocou no assunto, né, da economia, a gente vê depois, porque
O ano passado, nós também colocávamos aqui, em maio, junho, ali, 2 meses dentro da pandemia, a importância de olhar a economia da mesma maneira que estávamos olhando a pandemia. Lembrando que nós trazíamos a declaração de Great Barrington, aí com cientistas de Oxford, de Stanford e de Harvard, cientistas e médicos dizendo que era preciso segregar as pessoas idosas, segregar as pessoas vulneráveis e deixar que as pessoas saudáveis tocassem a vida aí de uma maneira dentro das medidas novas sanitárias, né, do momento, distanciamento, uso de máscaras, etc., mas que era importante até para o enfraquecimento do próprio vírus e o fortalecimento aí da imunidade das pessoas saudáveis e também da economia. E para finalizar, Vitor, lembrando que dentro dessa quarentena aí do ano passado, gostei do presidente ter falado também da quarentena gourmet, né? Ostras, as pessoas aí, os jornalistas nas suas quarentenas gourmets, quarentenas do Instagram, com ostras, tábuas de vinhos e queijos, e enquanto o Brasil, que às vezes só come no jantar à noite quando tem trabalho de manhã, nem Instagram conseguia acessar. E, para finalizar, o pânico, né? É necessário aí que a gente continue ouvindo médicos como o Dr. Mauro Ribeiro ontem, muito centrado, humilde, humano, mostrando que estamos numa pandemia global, numa pandemia inédita, mas que é preciso colocarmos os pés no chão e direcionarmos o nosso debate para o debate intelectualmente honesto e não para o pânico que muitos veículos aí de imprensa eles continuam tentando colocar. Médicos muito bem conceituados, Dr. Zeballos, Dr. Paulo Porto, Dr. Ricardo Zimmermann, doutora Mayra, todos dizendo aí que a nova cepa é uma cepa mais fraca, que isso pode ajudar também a arrefecer, né, o caminho do vírus na pandemia. No entanto, a gente ainda vê muitos veículos querendo alimentar um pânico que já não existe mais. É preciso também combater esse pânico dentro da desonestidade intelectual de muitos veículos de imprensa hoje. Diga, Cris. Eu fiquei bem feliz que o presidente começou a live chamando de terroristas os invasores daquela propriedade particular em Brasília hoje, que depredaram tudo, destruíram jardim, picharam inclusive um mapa do Brasil. É um pessoal que desrespeita os símbolos nacionais, não teria nenhum apreço pelo Brasil mesmo, mas tem que chamar pelo nome certo, são terroristas mesmo. E lembrou ali, quando ele criticou essa invasão, obviamente, né? Ele lembrou ali que o governo está distribuindo títulos de terra, que eu tinha mencionado antes aqui já no Pingos, que reduziu a multa no campo para estimular a produção rural, deixou claro que não é que as pessoas não sejam multadas se cometerem infrações, mas que havia uma indústria da multa e que foi desativada essa indústria. Lembrou ali também do favorecimento recente a quilombolas, do modal ferroviário que vai favorecer todo o agronegócio brasileiro, e aí reforçou, achei bem importante, que ele voltou na história do novo marco temporal que ainda está para ser decidido lá no STF e que pode dobrar a área demarcada como terra indígena no Brasil. Isso significa uma área que já tem o tamanho de toda a região sudeste, agora teria o tamanho de 2 regiões sudestes, então pega uma parte considerável do mapa brasileiro, vai prejudicar a produção agrícola brasileira, pode significar fome para brasileiros e para estrangeiros, já que o Brasil alimenta uma parte considerável do mundo, então é importante que essa discussão continue sendo feita. Eu gostei bastante da parte em que ele rebate as fake news. Eu estava aqui anotando muitas coisas que ele dizia e pensando, o presidente está sendo a própria agência de checagem, porque hoje em dia é assim, né? Jornalista perseguindo jornalista, perseguem só os jornalistas que são de espectro político e ideológico que eles consideram de oposição ao modus operandi deles ali. Então, eu sou atacada por agência de checagem, Fiuza, Ana, aí vem a CPI, fomenta isso, coloca nosso nome lá, como se nós fôssemos os que estão plantando fake news, quando a gente está trazendo questões importantes que estão sendo escondidas da população e precisam ser ditas. E aí ele faz uma lista ali de fake news plantadas
pela própria imprensa. Não, o presidente Bolsonaro não esteve no estádio do Santos. Não, o presidente Bolsonaro não foi mal recebido em Aparecida, nem mesmo por Dom Orlando Brant, que não falou aquilo na frente do presidente, aquela história de pátria amada, pátria armada. Que mais que ele disse aqui que eu achei muito importante? Ah, sim, aquele evento em que ele teria sido vaiado. Já tem vários vídeos na internet. Quem não assistiu, eu recomendo assistir do começo ao fim, porque é ridícula a tentativa de dizer que o presidente foi vaiado. Ele foi aplaudidíssimo no evento. Era um ginásio, não sei se era um ginásio, era um local grande, cheio de gente. Ele foi muito aplaudido. E depois que cessaram os aplausos, 3 moças lá do fundo gritam fora Bolsonaro. E aí toda a plateia que tinha aplaudido vira para elas e vaia a atitude delas. E a imprensa e toda a militância aí das redes sociais dizendo que o presidente foi vaiado. Então, foi muito bom que o presidente fez a checagem da imprensa, como ele sempre faz, aliás, na live, para deixar claro o que é mentira e o que é verdade. Aí ele vem com as verdades sobre a polêmica dos absorventes lá. Foi muito bom ele ter de novo reforçado, porque, por exemplo, eu lembro dessa semana, em alguns momentos ali no Jornal da Manhã, ter entrado essa questão dos absorventes. E quando eu, José Carlos Bernardi e outros comentaristas dizíamos o presidente não pode aprovar uma lei que não diz de onde ele vai retirar o dinheiro, ele incorre em crime de responsabilidade, como já aconteceu com a ex-presidente Dilma. Ele não vai fazer isso, né? Deixar que cassem o seu mandato porque ele cometeu crime de responsabilidade fiscal. Ele veta, aí se o Congresso quiser derrubar o veto, derruba, e aí sim ele está autorizado a tirar dinheiro de onde for. Vão vir as críticas, vão dizer, tá tirando dinheiro da educação, tá tirando dinheiro da saúde, mas, enfim, o Congresso autorizou, né? Mas eu achei muito interessante, queria trazer para cá, eu estava procurando de novo e perdi o nome do nosso telespectador aqui, que anotou no chat, mas eu achei muito legal uma sugestão que veio de um ouvinte, de um espectador aqui do Pingos, que fala o seguinte: surgiram para a deputada Tabata Amaral, que é uma das que assinam esse projeto aí dos absorventes, que direcione dinheiro do fundão eleitoral para comprar os absorventes. 100 milhões de reais não vai fazer falta lá naquele fundão que é tão recheado, né? E aí ela não fica carregando a pecha de oportunista, que no momento é como a população está vendo a deputada. Então, achei bem interessante essa sugestão de tirar do fundão eleitoral. A parte da pandemia, que foi a parte final da live, eu achei importante que o presidente tenha destacado de novo que ele, gestor federal, é contra o passaporte sanitário, explicado ali as questões, né? Estudos já provaram que quem teve Covid tem mais imunidade, de 6 a 7 vezes mais imunidade do que os vacinados. Também estamos comprovando com as estatísticas dos hospitais que muitos vacinados contraem Covid e, inclusive, na forma grave, a ponto de precisar de hospitalização. Então, quem garante que essas pessoas que estão circulando com passaportes sanitários não estão contaminadas e transmitindo só porque se vacinaram? E, pelo outro lado, quem garante que as pessoas saudáveis que estão impedidas de entrar em estabelecimentos porque não se vacinaram têm Covid? São pessoas saudáveis dos dois lados, os vacinados e os não vacinados, assim como há doentes dos dois lados. Então, foi bom o presidente externar essa incoerência. Eu achei muito importante também que ele tenha trazido a questão do lobby das vacinas e do lobby contra remédios. E destacado agora que um comprimido da Pfizer e um comprimido da AstraZeneca, que estão sendo divulgados como panaceia e tanto quanto foram as vacinas, tenham o mesmo princípio ativo daquele comprimido, de um daqueles comprimidos que a gente não pode nominar, que seria para atacar piolho, mas que também combate sintomas de Covid. Basicamente é isso. A parte de economia no final também muito importante, destacando para onde rumou a Argentina, dado aquele lockdown tão intenso que foi feito lá. Para fecharmos, Augusto. Bom, a Cris, a Ana Paula e o Zé já falaram basicamente sobre todos os pontos. Eu vou me limitar a mencionar alguns. Primeira observação, eu gosto muito dessa postura tranquila do presidente. Ele tem mostrado nas últimas lives que tem comentado todos os assuntos que merecem comentário, tem mencionado, inclusive, ele reproduz críticas absurdas feitas a ele, ou ofensas, e sem perder a tranquilidade. Isso é muito bom para desespero dos que acharam que quando ele, depois do 7 de setembro, tinha feito aquele
um acordo, né? Houve um acerto para que se baixasse o clima, era a hora mesmo, e não, o Bolsonaro está enganando, já já ele volta a crítica. Não, tá, ele está falando tudo o que precisa ser dito tranquilamente. Isso é muito bom. Como é que pode, né? O Supremo se incomoda porque qualquer coisa dita a respeito do timão da toga, né, que pode parecer desrespeitosa, isso mexe com a instituição. E aí? Pode chamar o chefe do Poder Executivo de lixo, genocida, como fazem aí essas publicações? Agora, o Bolsonaro diz que ele pode, agora o Supremo não. E se chamassem de lixo o ministro Alexandre de Moraes, o que ele faria? Ia prender o deputado, certamente. Nós dissemos aqui, cadê as fotos do Bolsonaro barrado no estádio? Ninguém mostrou. E nenhuma agência de checagem reconheceu que se tratava de uma fake news. Eles não enxergam isso. É uma checagem seletiva, né? Ou malandra. O MST, como bem lembrou, e faz muito bem, né? E deve lembrar isso durante a campanha, ele prenuncia o que será o Brasil do Lula. Na improvável hipótese de o Lula voltar ao poder. É isso aí. Com mesada paga pelo dinheiro dos impostos, que é nosso. Esse é o Brasil, né, que existiu durante 13 anos e a gente esquece com muita facilidade, não podemos esquecer. Eles voltam e com mesada. E homenageados aí pelo governo. Outra coisa é essa piada de o pessoal acompanhar uma CPI que não investiga nada, só para tentar reeleger esses caras que não merecem voto de ninguém. E essa mesma imprensa vigilante ignora o que se passa no Rio Grande do Norte. Lá é a CPI de verdade. E o fim do mundo é culpar o presidente pela crise econômica ou pelos danos econômicos causados ao Brasil pela turma da quarentena, pelos loucos por lockdown. Eles é que fecharam a economia, agora os jornais que sempre defenderam a quarentena eterna para todo mundo. Subiu isso aqui, houve esse problema, a indústria sofreu isso, mas o quê? O que eles imaginam? O que aconteceria? Eles não pensaram nisso antes? Bolsonaro disse o tempo todo isso. Agora, tentar botar no presidente também a culpa, transferir para o colo dele, a culpa pela crise econômica, olha, essa nem bebê de colo engole, tá? Não adianta mentir tanto. É isso.